tarde, alunos do 8º ano da Escola do Alto Gomes. Eu sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Bom, turma, para a nossa aula de hoje, daremos continuidade aos tipos de sujeito. Para isso, quero fazer uma pequena revisão com vocês. Sujeito. Sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo referente sobre o qual se faz uma afirmação, sobre o qual se diz algo. A identificação do sujeito. Como faço para encontrar o sujeito? A identificação do sujeito ela pode ser feita através das perguntas: quem, o que, feitas antes do verbo. Na frase, o professor entrou na sala de reuniões. Eu pergunto ao verbo entrar: quem entrou na sala de reuniões? A resposta do professor será o sujeito. Bem, hoje daremos continuidade aos tipos de sujeito, porque na verdade, em aulas anteriores nós já estudamos o sujeito simples, o composto, oculto. Hoje reforçaremos e concluiremos com o estudo dos sujeitos indeterminado e inexistente. Mas quero fazer uma revisão sobre os sujeitos estudados nas últimas aulas. Não quero que fique nenhuma dúvida. Então vamos a eles. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, apenas uma palavra principal. Exemplo: as rosas têm espinhos. Eu pergunto para o verbo ter: quem é que tem espinhos? O que é que tem espinhos? As rosas. Observamos que aí só temos um núcleo, rosas. Portanto, sujeito simples. O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Exemplo: o pai e o filho caminhavam lado a lado. Dois núcleos, pai, filho. Portanto, sujeito composto. O sujeito oculto é quando ele está implícito. O que é isso? Implícito é quando ele não aparece escrito, lá no texto, mas ele pode ser deduzido pelo contexto, ou seja, ele está oculto, ele está escondidinho, mas eu posso identificá-lo através do verbo. Exemplo: viajarei amanhã. Ele não está aparente, mas pela terminação do verbo nós podemos identificar que se trata do sujeito eu. Viajarei. Ele viajarei? Eu viajarei. Sujeito oculto, eu. Indeterminado. Nesse caso, o sujeito de quem se fala, ele não está determinado porque não se sabe quem praticou a ação ou porque a intenção é não revelá-lo, tá? O sujeito indeterminado, eu não posso determinar, eu não sei quem praticou essa ação, ou eu não quero revelar, O sujeito inexistente, nas orações sem sujeito, também chamada oração sem sujeito, que é o sujeito inexistente. Se não tem sujeito, inexistente. O sujeito inexistente, uma vez que elas são constituídas pelos verbos impessoais. Verbos impessoais são verbos que não têm sujeito, eles não admitem agentes da ação. Quais são os verbos impessoais? São os verbos que indicam o fenômeno da natureza, como por exemplo, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, trovejou e etc. Por exemplo, trovejou durante a noite. Cadê o sujeito? Não tem, não existe. O verbo indica fenômeno da natureza, sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Também o verbo é impessoal quando
O verbo haver é empregado com o sentido de existir, acontecer ou indicando tempo passado. Há boas palestras no Congresso. Existem boas palestras no Congresso. Então, o verbo haver, no sentido de existir, o verbo é impessoal, o sujeito é inexistente. Os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo, tempo corrido, tempo passado, ou distância. Está na hora do intervalo. Verbo impessoal, sujeito inexistente.